Olá, boa noite. Boa noite. Desafios do Evangelho. Assunto do Papa com bispos italianos. Francisco vai à paróquia da periferia de Roma. E dá aula de catequese para 200 crianças. Igreja faz memória a Santa Gema, modelo para a juventude e padroeira dos farmacêuticos. No Brasil, imagem de Santana Guia, furtada há 17 anos, é recuperada pela Polícia Civil. Governo oferece reajuste de 4,5% em 2025 para negociar fim da greve dos servidores federais. Nova pesquisa de Universidade Americana. Excesso de proteínas pode elevar risco de doenças cardíacas. Direto da Assembleia dos Bispos. Profissionais da CNBB e de emissoras católicas divulgam as principais notícias da Igreja no Brasil. E começou na Canção Nova o encontro do movimento Mães que Oram pelos Filhos. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. O Papa Francisco recebeu hoje no Vaticano os bispos italianos da região da Campânia. Logo depois, o pontífice esteve com os membros da Pontifícia Academia das Ciências Sociais. A cultura do descartável e a necessidade de inclusão foi o tema discutido. Mais tarde, o Santo Padre deu uma aula de catequese na periferia de Roma. A agenda de hoje do Papa Francisco contou com um encontro entre o pontífice e os bispos da região de Campânia. Entre os assuntos, os desafios do Evangelho. E soprattutto ci ha confortato, il Papa ci ha confermati. Para o Monsenhor Antônio de Dona, foi o momento do encontro entre Pedro e os apóstolos, o que confortou e confirmou a todos na fé e na esperança. Não só nella fede, ma soprattutto nella speranza. Hoje à tarde, Francisco fez uma visita surpresa à paróquia de São João Maria Vianney, na periferia de Roma. Ele demonstrou alegria em estar entre os pequenos que se espantaram ao vê-lo com os catequistas. Questo è bello, in un momento difficile chiedere aiuto al Signore. As 200 crianças se preparam para a primeira comunhão e a catequese de hoje foi dada pelo Papa. A iniciativa faz parte do que ele chamou de Escola de Oração, em preparação para o Jubileu de 2025. Entre músicas e perguntas, o Santo Padre respondeu a todas as crianças. Ao falar sobre gratidão, afirmou que a oração é essencial para a vida cristã e destacou a importância de algumas palavras. Obrigado, com licença, desculpe. O encontro durou cerca de 1 hora. Francisco perguntou às crianças se elas rezam e como rezam. Uma delas falou da oração sobre os alimentos. E o pontífice reforçou que é preciso ser grato, sim, pelo que temos na mesa, pois muitas crianças não têm o que comer ou não têm uma família. Por fim, o Papa rezou com as crianças e se despediu. Que encontro bonito esse, né? Olha, recentemente uma imagem de Santana Guia, furtada há 17 anos da Igreja Matriz de Piraí, no Rio de Janeiro, foi recuperada pela Polícia Civil e foi encontrada em um museu da cidade mineira de Tiradentes e devolvida à Diocese de Barra do Piraí, em Volta Redonda. Piraí e a 94ª... A coletiva de imprensa na Cúria Diocesana marcou o anúncio do caso à Diocese. Em janeiro de 2007, a imagem da padroeira do século XVIII foi furtada do interior da igreja. Graças a uma pesquisa na internet despretensiosa, onde o pároco de Piraí, atualmente, o padre Márcio Mendes, encontrou a fotografia dessa imagem e percebeu a semelhança que havia entre ela e aquela que foi roubada na época. Essa imagem encontrava-se no Museu de Santana, na cidade de Tiradentes, Minas Gerais. Aguçado, então, por essa semelhança, ele nos procurou e nós formamos uma comissão para que, com a ajuda de alguns peritos, nós verificássemos se de fato se tratava da mesma imagem. A partir de um laudo técnico, foi comprovado que a imagem do museu era a mesma pertencente à matriz de Piraí.
Um mandado de busca foi preparado para recuperar o patrimônio. Por isso, fizemos todo um trabalho com apoio da Polícia Civil, da 94ª Delegacia de Polícia Civil de Ipiraí, e assim conseguimos reaver a imagem. Em Tiradentes, nós fomos recepcionados pelo delegado Davis Andrade, pudemos fazer dessa forma a busca da santa e de imediato entregamos, depositamos a santa para a Diocese de Volta Redonda, Piraí. A imagem de Santana retorna para a matriz de Piraí no próximo domingo. Às 18h, ela estará na Prefeitura Municipal. Em seguida, será encaminhada para a igreja. A missa será presidida por Dom Luiz Henrique, bispo diocesano. A igreja celebra hoje a memória de Santa Gema Galgani, jovem italiana canonizada em 1940. Sidney Fernandes tem mais detalhes desta história. Boa noite, Sidney. Boa noite a vocês em Cachoeira Paulista e boa noite a todos que nos acompanham neste momento. Ao ser levada à honra dos altares na década de 1940, Santa Gema foi declarada como um modelo para a juventude pelo Papa Pio XII. A santa italiana também é reconhecida como a padroeira dos farmacêuticos. Rafael se emociona quando lembra do período em que se afastou da igreja, depois de perder os pais. Mas quando começou a estudar a vida de Santa Gema Galgani, sua fé foi fortalecida. E Santa Gema, ela me mostrou realmente que era possível, dentro do sofrimento, dentro da solidão, da angústia, da depressão, encontrar Jesus. Gema Galgani nasceu na Itália em 1878. Tinha 7 irmãos e ainda na infância perdeu sua mãe. Mais tarde, viu o pai e um de seus irmãos também falecerem. Mesmo com a saúde frágil, nunca deixou de ter fé. Diante de tudo isso, Gema vive sempre essa dimensão desse amor profundo. Ela quer unir-se a Jesus. E dentro dessa união com Jesus, ela quer unir-se a Jesus crucificado. Constantemente tinha visões com Jesus e Maria e chegou a ter marcas no corpo semelhantes às chagas de Cristo. Durante um período de quase 3 anos, na quinta-feira ela começava a receber os estigmas nos pés, na mão e do lado do coração, e no sábado esses estigmas desapareciam. Na adolescência, Gema desejava seguir a vocação religiosa e entrar no convento das Irmãs Passionistas, mas sua saúde frágil não permitiu que ela fosse aceita. Mesmo assim, não deixou de viver a sua fé de forma intensa. Em 1903, Gema faleceu de tuberculose aos 25 anos. Hoje é conhecida como padroeira dos farmacêuticos, profissão exercida por seus pais. E foi por este título que essa paróquia dedicada a Santa Gema foi erguida. Essa paróquia aqui vai fazer 53 anos, né? Ela surgiu, é interessante porque foi um pedido de leigos, de donos de farmácia. A esposa de Rafael, que mostramos no início da reportagem, frequenta a paróquia e não deixa de agradecer a intercessão de Santa Gema pela restauração do marido. Órfão, muito na infância, né? Muito jovem, acho que ele se igualou ali, né? Se comparou do sofrimento e se ela passou, todo mundo pode passar, né? Uma pesquisa realizada por uma universidade americana revelou que uma dieta com excesso de proteínas pode elevar os níveis de colesterol, aumentando o risco de doenças cardíacas. As principais fontes dessa substância e a quantidade ideal a ser ingerida diariamente você acompanha na reportagem. As proteínas são nutrientes fundamentais para a saúde dos indivíduos. Ajudam a manter a saúde da pele, do cabelo e até a produção de anticorpos. As proteínas, elas são fundamentais no nosso organismo, né? Porque elas são matérias-primas para construir e reparar todos os nossos músculos, nossos tecidos, né? Mesma coisa quando você vai fazer um bolo, você precisa do fermento, você precisa do trigo, você precisa do leite,
para poder fazer músculo, precisa de proteína, né? Então, elas vão regenerando e vão ajustando todos os nossos músculos. Mas quando consumidas de maneira errada, podem ocasionar doenças. De acordo com um estudo publicado pela Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, o excesso pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares. É importante que o indivíduo com doença cardiovascular, ele sim mantenha uma dieta equilibrada. É importante saber que o excesso de proteínas vai se transformar em excesso de carboidrato e de gordura, e isso pode causar aumento de peso, que diretamente é um componente estressante para o fator cardiovascular. A digestão das proteínas, o processo metabólico dela, ele pode causar elementos inflamatórios no organismo, e isso também é um fator estressante para a doença cardiovascular. A quantidade pode variar de acordo com o peso do indivíduo. A Organização Mundial de Saúde recomenda que as mulheres consumam cerca de 48 gramas de proteína por dia e os homens 56 gramas. Especialistas orientam que uma dieta rica em proteína deve ser adaptada para a realidade do paciente. A ideal é manter um equilíbrio, uma dieta variada, não só com uma fonte de proteína, mas múltiplas fontes, mas principalmente uma dieta preparada para o seu organismo, para a sua realidade, para o seu nível de atividade física. O governo deu início hoje a novos leilões da BR-040. Nós vamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que traz os detalhes. Boa noite, Ronaldo. Muito boa noite para vocês aí na bancada, para toda a nossa equipe e para a audiência da Canção Nova neste instante. A Agência Nacional de Transportes Terrestres realizou nesta tarde o leilão para a concessão da BR-040-MG, o primeiro dos 4 pregões de relicitação da BR. A rodovia liga Brasília ao Rio de Janeiro e corta Minas Gerais. A disputa foi decidida nas propostas enviadas por escrito. O consórcio Infraestrutura MG da parceria entre as empresas Equipave e Perfim foi o vencedor do leilão da relicitação de um trecho de 232 quilômetros da rodovia BR-040, que liga Belo Horizonte à cidade de Juiz de Fora, além de Brasília ao Rio de Janeiro. A disputa realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Ministério dos Transportes envolveu 3 grupos e um consórcio formado por empreiteiras menores. O investimento previsto para a reestruturação da estrada é de mais de 8 bilhões de reais e o prazo da concessão é de 30 anos. Mais de 164 quilômetros de duplicações, 64 quilômetros de faixas adicionais, área de escape, ponto de parada e descanso. O consórcio Infraestrutura MG apresentou o maior desconto para o pedágio, 11,21% em relação à tarifa base. Segundo o Ministério dos Transportes, essa foi a maior concorrência para leilões de rodovias em solo nacional nos últimos anos. O objetivo do Ministério era melhorar a infraestrutura da rodovia desse trecho da BR-040, beneficiando municípios mineiros. Atualmente, os mais de 1.200 quilômetros da via estão divididos em 2 concessões. O trecho Belo Horizonte a Brasília continuará sendo administrado pela via 040. Posteriormente, teremos outros leilões, que é o trecho de BH a Cristais, que deve acontecer em breve, provavelmente no segundo semestre, e posteriormente a outra parte, Cristais, até o fluxo aqui de Brasília. E terminou sem acordo o encontro entre o governo e os representantes de categorias dos servidores públicos federais. Ao menos 20 categorias realizam movimentos de paralisação e operação padrão. No ano passado, o governo concedeu aumento de 9% para os servidores públicos federais. Neste ano, a proposta é reajustar benefícios e conceder acréscimos salariais apenas em 2025 e 2026. A reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente entre governo federal e servidores terminou sem acordo. O que a gente tinha pactuado inicialmente dentro do governo, então, que além dos 9%, a gente garantiria mais
9%, né, 4,5%, ao longo do mandato do presidente Lula, garantindo para todo mundo 19,03%, que é um aumento acima da inflação do período, né, é importante dizer isso. O plano do governo é aumentar o auxílio alimentação para R$ 1.000, a assistência de saúde para R$ 215 e o auxílio creche para R$ 484. Nós não admitimos que não tenhamos qualquer reposição em 2024. Vamos continuar lutando, eu acho que está todo mundo muito consciente dessa demanda. O Serviço Público Federal conta com 570 mil servidores ativos. Pelo menos 20 categorias realizam movimentos grevistas em todo o país. As paralisações afetam as fiscalizações ambientais, as aulas nos institutos federais e a divulgação de dados estatísticos do Banco Central. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Lula comentou o assunto e afirmou não querer ganhar uma greve, mas diz que respeita o movimento. A gente pode até não gostar, mas que elas são um direito democrático dos trabalhadores, se não se sentirem atendidos pelo governo. Eu não tenho moral para falar contra a greve. A Junta de Execução Orçamentária vai debater o reajuste dos servidores, mas ontem o ministro da Fazenda já avisou: não há espaço para reajuste e poderá rever a meta fiscal de déficit zero. Então, basicamente, o discurso é de que não haverá aumento de servidores, mas a pressão irá continuar e é necessário que se busque soluções alternativas para atender os anseios dos trabalhadores. O IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que representa a inflação oficial do país, aumentou 0,16% em março. O grupo com maior elevação nos preços foi o de alimentos. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Entre os 9 principais grupos do IPCA, 6 apresentaram alta em março. Além dos alimentos, houve aumento de 0,43% para a saúde e cuidados pessoais. No mês passado, também saíram da conta os reajustes anuais do grupo Educação, com elevação de 0,14%. Diante desse aumento, o alívio veio das passagens aéreas. A queda de 9,14% no preço dos bilhetes deu a maior contribuição para conter a inflação oficial no terceiro mês do ano. Assim, o resultado de março representa uma desaceleração contra o mês anterior, já que o IPCA havia fechado fevereiro com alta de 0,83%. Em março do ano passado, o aumento registrado foi de 0,71%. Com isso, o país tem uma inflação acumulada em 3,93% em 12 meses. Para o mercado financeiro, os dados estão abaixo da projeção, mas ainda não afastam a preocupação com a inflação de serviços. Camila Castro para o Canção Nova Notícias. Eu agora tenho um convite imperdível para você. Daqui a pouco, a gente tem um encontro marcado no Além da Notícia. Vamos falar hoje sobre a festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do estado do Espírito Santo, a mais antiga festa católica do Brasil e a terceira maior em número de devotos, reunindo mais de 2 milhões de fiéis todos os anos em torno do Convento da Penha, em Vila Velha. O Além da Notícia de hoje foi gravado na Festa da Penha e você não pode perder esse espetáculo de fé vivido pelo povo capixaba. Pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE mostrou que mais da metade da população está concentrada na região do litoral. São mais de 111 milhões de pessoas morando e vivendo próximo da costa brasileira. Cerca de 55% da população vive na faixa litorânea do Brasil, em uma área de até 150 quilômetros da costa. Esta realidade acontece desde o período da colonização, explica este geógrafo. O litoral ele sempre foi valorizado e, por isso, as primeiras cidades estiveram próximas ao litoral, não necessariamente na praia. Então, a questão central para a gente entender essa questão é discutir o que é litoral e diferenciar do espaço litorâneo que é mais amplo, da praia, da orla, dessa zona que tem um valor social hoje muito grande. Além do bem-estar e do contexto histórico, a preferência pela região está ligada também ao desenvolvimento econômico do país. Fatores como a facilidade no escoamento da produção industrial e da agroindústria, mão de obra e infraestrutura adequada, por exemplo, visto que a maioria das capitais brasileiras ficam próximas ao litoral.
E aí você acaba gerando o quê? Mais concentração das pessoas, porque muita gente vai acabar saindo dessas áreas mais afastadas para essas áreas litorâneas em busca de melhores oportunidades e qualidade de vida. Com o crescimento populacional impulsionado pela evolução socioeconômica, desde o século XIX existe um processo de migração para as regiões próximas das grandes cidades. O crescimento vai para o interior e para as regiões metropolitanas. As capitais vão transbordando, em certo sentido, a população e a própria pujança econômica para a sua região metropolitana. E hoje a força é das metrópoles. Um dos grandes desafios é a interiorização da infraestrutura tecnológica e logística em regiões mais afastadas. Quanto mais afastado, mais difícil vai ser uma empresa. Se é mais difícil ter empresa, mais difícil ter emprego de qualidade. Então a gente precisa interiorizar e uma das formas de conseguir isso, como a gente está vivendo a 4ª Revolução Industrial, onde é possível levar a internet para lugares que antes não era possível, é possível levar formação. Hoje é possível você levar esse conhecimento para as pessoas e essa qualificação. Então é esse processo que a gente tem que reforçar cada vez mais. As novas construções devem ter uma acessibilidade muito grande. E outra coisa é a infraestrutura corrente, normal, como saneamento. Todas elas devem ter abastecimento de água, devem ter a sua drenagem pluvial, os seus resíduos sólidos muito bem coletados como sistema e o esgotamento sanitário, além da água. Então é preciso que haja essa infraestrutura geográfica que dá uma harmonia ao ambiente. E agora a gente fala de um outro assunto. Lembra quando o Pix surgiu há cerca de 3 anos? Houve desconfiança de parte da população. Em 2023, ele foi o principal meio de pagamentos no Brasil. Os cheques praticamente caíram em desuso. Mesmo assim, há quem não dispensa este tipo de pagamento. Quando o assunto é pagar as contas, qual é a escolha do brasileiro? Minha principal forma de pagamento também está sendo o Pix, porque eu recebo das minhas patroas no Pix e efetuo o pagamento no Pix também. Eu prefiro dinheiro. Cartão. Pix. Normalmente eu uso só Pix. Raras vezes. Acho mais prático. Não perco meu tempo, não tenho que ficar andando com cartão, já está com o celular. Eu uso o Pix. Só o Pix, acho mais fácil. O Pix parece ter a preferência da população e os números oficiais confirmam essa opção. Dados da Federação Brasileira de Bancos revelam que só no ano passado, 42 bilhões de transações foram feitas via Pix. E o pagamento por cheque? Será que alguém ainda realiza? A cheque, acho que eu nunca usei cheque. E olha que eu tenho 42 anos. Veio muito tempo atrás, agora eu não uso mais. Por quê? É muito complicado. Cartão é mais fácil. Não vale, vou carregar um pedaço de papel desse tamanho. Ninguém aceita isso mais, não aceita? Aceita, mas o brasileiro tem diminuído o uso deste recurso. De 2022 para 2023, nós tivemos um decréscimo em sua utilização de cerca de 17%. E em relação a 1996, quando nós iniciamos a nossa série histórica, é uma redução em seu volume de cerca de 95%. De fato, esta já não é uma das principais formas de pagamento no Brasil e mesmo assim ainda movimenta a economia. Só no ano passado, cerca de 170 milhões de cheques foram compensados no país. A empresa pagou seu fornecedor com um cheque, essa empresa pode colocar esse cheque como uma garantia de uma operação no banco e receber um adiantamento daquele valor. Então é por isso que muitas empresas continuam utilizando. Gleison faz parte do grupo que não abre mão dos talões. Desde os 16 anos, o cheque é a sua principal escolha. O cartão de crédito, todo mundo quer ter o sonho, né? Mas na hora vem aqui a boleta, o sofrimento é grande, não é isso? Então ele é perigoso, né? Eu ontem um dinheirinho também no bolso, né? Que tá sumindo. E o talãozinho, quando eu tiro ele, a turma dá risada. Mas para quem dá aquela confiança e acredita na minha assinatura, pega e leva e, como se diz o outro, vai receber lá, né? Se na hora de pagar não abre mão do cheque, para receber pelos produtos vendidos no seu armazém, a tecnologia é bem-vinda. Acho que uns 6 anos agora que nós estamos, eu e a esposa. Meu sogro ficou aqui 24. Então ele não aceitava, era só dinheiro. Aí quando veio, a mulher veio com as ideias da modernidade para levantar essa venda, o volume, né? E realmente está aí. A gente está vendo aí, está aí sempre modernizando de um jeito ou do outro para poder crescer, né? O comércio. A sexta-feira será de chuva em muitos pontos do país devido à junção de umidade
e calor. Um vórtice ciclônico, sistema de ventos que faz com que o ar seco se aproxime da superfície, vai trazer instabilidades para toda a costa nordestina, com destaque para a chuva que acontece do Maranhão até a Bahia. Inclusive, na Bahia, a chuva vai diminuir um pouco. Falando agora de Sergipe, nos últimos dias, Aracaju registrou mais de 160 milímetros de chuva e causou alagamento em vários pontos da cidade, chegando a superar a média histórica para o mês de abril. Amanhã, na capital sergipana, para mínima de 25 graus e máxima de 30, podendo a chuva chegar aos 25 milímetros de acumulados. Quem mora na região norte vai ter um dia de chuva e trovoadas, com exceção de Roraima, como você vê nessa área mais clara do mapa. Uma área de baixa pressão no Paraguai forma nuvens carregadas que alcançam o centro-oeste. Em Campo Grande e Cuiabá, as pancadas de chuva podem durar inclusive o dia todo. Já no sul, a frente fria que avançou na Argentina continua se deslocando do sul para o sudeste. Por isso, a previsão vai ser de chuva no litoral de São Paulo, passando pelo Rio de Janeiro e alcançando as cidades do sul de Minas Gerais. Na região sul do país, as temperaturas ficam mais baixas. A presença de cavados meteorológicos, uma condição que favorece a formação de chuvas intensas, vão afetar o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E os termômetros marcam mínima de 17 graus em Curitiba e máxima de 24 em Florianópolis. Olha, Ouro Preto, na região central de Minas Gerais, é berço de cultura e história. A 22 quilômetros da cidade está o distrito de Cachoeira do Campo. É de lá que nós vamos conhecer a história do Eduardo e da Beatriz, que, seguindo a tradição familiar, deixaram a cidade para produzir queijo. A nossa equipe esteve no sítio do casal e acompanhou a produção. E lá produzia leite, a gente ficava vidrado com a ordenha, né? Todas as atividades de vacas, bezerros, era o que dava vida à propriedade. Conheci Eduardo aqui no sítio e eu e minha irmã casamos, nós tivemos filhos, os filhos foram criados aqui. Então aqui, para mim, para nossa família, é um lugar, antes de tudo, de encontro de família, de memórias afetivas. Dessas memórias nasceu a produção do queijo Minas artesanal da Casca Florida. A motivação para Eduardo surgiu das lembranças de infância na fazenda dos avós. O sítio da família de Beatriz foi o lugar ideal para continuar o legado. Lá pelas tantas, passeando em regiões produtoras de queijo, eu digo que eu tive uma revelação ou um estalo, como se diz aqui em Minas, de produzir o queijo. E fui atrás. Aí agregou mais valor ainda ao nosso local de lazer, porque a gente gosta de queijo, então uniu o útil ao agradável. O trabalho começa bem cedinho com a ordenha mecânica. São necessários quase 10 litros de leite para produzir um queijo. Criamos a raça basicamente Jersey, que é uma raça que tem o maior teor de sólidos no leite. Isso é importantíssimo para a fabricação do queijo. Na fabricação, a primeira etapa é preparar o leite e separar o soro da massa. Como boa mineira, aproveito para testar minhas habilidades como queijeira. A etapa mais importante do processo acontece na sala de maturação, onde o queijo fica por 21 dias. Essa sala nós controlamos a temperatura entre 18 e 20 graus, é uma sala fria, e 90% de umidade. Bacana. Que são as condições ideais para o surgimento dessa casca florida. Este é o primeiro queijo Minas artesanal produzido na região de Ouro Preto e é reconhecido pelo sabor marcante e textura macia. E agora chegou o momento de experimentar essa iguaria. É um queijo bastante equilibrado. Eu costumo dizer que é um queijo que você come do cafezinho ao vinho, passando pela sobremesa. Sabor que ultrapassa as fronteiras do estado. Ano passado nós ganhamos uma medalha de prata no concurso nacional de Blumenau. Logo no começo, com um ano de queijaria, nós recebemos o selo Arte. Esse selo Arte nos permite comercializar no Brasil inteiro. Família, amor e tradição. Esse tripé norteia a história de Eduardo e Beatriz. Acho que hoje o queijo é tudo.
representa trabalho, representa a reunião, a alegria, e para nós é muito importante. E essa é uma forma que eu... Ganhou da avó e a gente guarda com muito carinho, que é uma recordação que representa muito, né, para nós todos. O Sistema Canção Nova de Comunicação está mobilizado para a cobertura da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. O evento reúne profissionais de emissoras católicas em parceria com colegas de comunicação da CNBB. Pois é, o objetivo é levar até você, direto da terra da padroeira do Brasil, as notícias da igreja. Olhar atento, digitação ágil, sem deixar de lado a câmera para não perder o registro. A comunicação é você dialogar com o outro, é você ir ao encontro do outro. Foi assim que Deus fez e faz conosco, né? Quando Ele se comunica com o seu povo, Ele vai em direção ao seu povo, se comunica com as pessoas. Até 19 de abril, este grupo é responsável por facilitar a visibilidade das discussões da Assembleia em prol da Igreja no Brasil. A Assembleia impacta na vida de toda a igreja, então, obviamente, a comunicação tem que ser objetiva, tem que ser clara e tem que, principalmente, ser rápida. E para isso acontecer, nós temos esse time grande de colaboradores aqui. Em sua missão, a igreja tem como objetivo anunciar o Evangelho. Profissionais comprometidos potencializam esta comunicação, como é o caso destes, que são assessorados pela imprensa da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Informações com responsabilidade social e visibilidade às propostas católicas. A equipe está dividida em alguns produtos, então algumas frentes no portal da CNBB, na cobertura fotográfica, no atendimento à imprensa, nas redes sociais e também nos boletins de áudio e também podcast. Luiz atua na equipe de podcast e áudio, produção que requer concentração, sem deixar de lado a cooperação para com o time dedicado a esta cobertura. Eu também colaboro em outras frentes, então naquilo que for preciso, auxiliando as outras equipes, né, tanto na parte de fotografia, também no portal, fico à disposição. O número de credenciados evidencia que este é mais que um trabalho, disposição para estar a serviço da vida e da esperança, experiência eclesial e de comunhão. O nosso objetivo da igreja e dos meios de comunicação, sobretudo os confessionais, é levar realmente a verdade, é levar a palavra, é levar tudo aquilo que a igreja acredita e prega para as pessoas, para criar realmente todo esse ambiente de comunhão. E nós seguiremos firmes nesta cobertura, hein? A Canção Nova promove a vida e a família, primeiro lugar onde se aprende a amar. É um gesto evangelizador e acontece porque você, sócio e benfeitor, é família Canção Nova conosco. Vejam só, nós estamos com 42% de nossa meta na campanha de abril e contamos com você para chegar aos 100%. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigado por sua fidelidade. Começou na sede da comunidade Canção Nova o encontro do movimento Mães que Oram pelos Filhos. Encontro que vai até domingo e tem como tema Mães Clamando à Santíssima Trindade. Da terra do açaí para o território eucarístico da Canção Nova, Leonilda quer fundar um grupo de mães que oram pelos filhos na terra natal. O grupo de mães que oram pelos filhos lá na cidade de Baião, Pará, que o projeto nosso é voltar para a nossa cidade e futuramente o nosso grupo de mães que oram pelos filhos da cidade de Baião estarão aqui. Motivadas a rezar pelos filhos, as mães são o primeiro fruto do movimento. Evangelizadas e restauradas, passaram a testemunhar a conversão no seu lar. E isso provocou o retorno de maridos e filhos para a igreja. Esse movimento me transformou. Eu não conhecia, então através da minha irmã, que ela já fazia parte em Marabá, ela me convidou e há 3 anos atrás eu vim. Na última edição do acampamento, Rosicleide pediu pela mudança de vida do filho e fez uma promessa para Nossa Senhora de La Salette. Eu pedi a ela que ela trouxesse novamente meu filho para a igreja. E aos pés de Nossa Senhora de La Salette, eu me peguei, me joguei de corpo, alma e coração. Eu alcancei a graça em tão pouco tempo que eu fiquei radiante de felicidade. São 13 anos desde a fundação em Vitória, no Espírito Santo. Hoje o movimento está presente em 15 países. Nós já temos terço em cantonês, em japonês, em alemão. É só Deus para falar todas essas línguas.
É um movimento, então, que se reúne semanalmente, né? E que reza, tem formação e tem contribuição e colaboração com a própria paróquia, a própria comunidade. Com programação até domingo, o acampamento aborda o tema Mães clamando a Santíssima Trindade. Fala da intercessão e da oração das mães pelos filhos, mas não apenas filhos biológicos, mas também filhos espirituais. Na verdade, é uma oração da própria igreja, porque a igreja é mãe de todos. Orem sempre pelos seus filhos, não orem somente quando eles estão bem. Orem quando eles estão dormindo, quando eles estão acordados, quando eles estão doentes. Orem infinitamente, incansavelmente. Orem pelos seus filhos, porque uma oração de mãe chega rapidamente ao coração de Deus, aos ouvidos de Deus. E você que está vendo aí de casa, se puder, vem para cá, para Canção Nova. Assista a seguir a transmissão da Santa Missa, direto de Brasília. Às 9 tem Escola da Fé e às 10, o Além da Notícia com o Ronaldo da Silva. Nos vemos novamente amanhã. Boa noite e paz para você. Uma ótima noite.